Fala pessoal de São João da Barra, vamos continuar a conhecer os candidatos a vereador pelo Partido Novo. E neste episódio a gente conversa aqui com o Dudu Henriques, que também está aí nessa empreitada. Obrigado, Dudu, pela participação. Arnaldo, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui hoje para a gente conseguir expor nossas ideias e começar a nossa campanha. Então vamos começar com a pergunta que eu vou fazer a todos os candidatos até o final de setembro. Por que Dudu Henriques quer ser vereador de São João da Barra? Bom, Arnaldo, a política ela tem que vir na gente, né? Eu sempre lembro que a eleição dos anos 2000 tinha 9 anos de idade e minha mãe chegou em casa e falou: a gente vai num comício. Eu não sabia nem o que era e fui junto com ela. O brilho no olho daquelas pessoas acreditando numa mudança, o brilho no olho daquelas pessoas acreditando que ali poderia ser uma melhora de vida na população, na vida daquelas pessoas necessitadas, aquilo me encantou. Então eu aprendi na política de forma linda, de uma criança inocente enxergando naquela mudança. Cresci entendendo que nem tudo é como a gente imagina e aprendendo a realidade. Vivi muito nos bastidores da política junto com a minha mãe. E aí a política cresceu junto comigo e eu amo a política hoje. Então essa decisão minha de vir como candidato hoje, ela já está na minha cabeça há tempo. Faltava representatividade, que é isso que a gente vai falar, olhar para um grupo e ver, esse grupo eu consigo pertencer. Com essas ideias eu consigo me assemelhar. A gente sabe que campanha de vereador tem que gastar sola de sapato, tem que andar, tem que ir para a rua, mas normalmente os candidatos levantam algumas bandeiras. Hoje, qual é a bandeira que você mais defende no início da vida pública? Bom, a gente vai trabalhar muito a causa animal, uma bandeira que eu trouxe junto com a minha mãe, acompanhei minha mãe por mais de 10 anos na causa animal, e olhar para a situação econômica do município e conseguir mostrar para o munícipe, para o são joanense, que a arrecadação que o município temos e teremos a percepção de fazer mais. Nosso município pode se tornar referência em muitas coisas. Então, olhando para a parte econômica e mostrando o que a gente pode se tornar e levando a bandeira sempre da causa animal, que é uma coisa que já vem no meu sangue. Você citou sua mãe, né? Eu convivi muito com sua mãe em Atafona, Mônica Paz, e a Mônica tinha essa bandeira da causa animal, lutava por alguns ideais, inclusive tínhamos algumas desavenças. Sim. Porque eu sou envolvido com festa. Às vezes até quando eu não era envolvido na festa, ela veio me cobrar porque tinha fogos, enfim. Mas depois que ela morreu foi que algumas lutas realmente tiveram resultados. Uma, a questão dos fogos, que são proibidos hoje em São João da Barra, e a outra que ela lutava por um centro de castração, como nós temos um centro de controle populacional animal em São João da Barra, de população animal em São João da Barra. Na sua percepção, é um retorno aquém do que o município pode oferecer para essa causa? Eu vou te responder e a gente vai terminar com um questionamento. O município até hoje, para a causa animal especificamente, quem vive na causa animal vai entender o que eu vou falar. O município não fez nada, Arnaldo. Aquele centro de castração que tem em Atafona, ele está sendo utilizado de forma vagarosa para castrar animais que estão dentro de casa. O animal que está abandonado na rua, ele continua sem assistência. E por que você fala, Edu, que aquilo ali não significa nada? Porque um centro de castração, ele tem como objetivo principal você diminuir a quantidade de animal na rua, porque ele para de procriar, e aí você vai diminuindo gradativamente o número de animal na rua. Esse é o objetivo de um centro de castração. Devagar do jeito que está, moroso do jeito que está, não vai adiantar. Então o município até hoje não teve capacidade de fazer nada na causa animal. Minha mãe faleceu sem ver isso acontecer e o que tem lá hoje não vai ajudar. A pergunta que fica é, cadê o castramóvel, por exemplo? A prefeitura recebeu 2 verbas por castramóvel, uma remanejada para a Secretaria de Pesca. Minha mãe brincava, vão castrar peixe agora? E a segunda, cadê o castramóvel? A prefeita olhou no meu olho no dia da inauguração, lá no dia 17 de abril, aniversário da ex-prefeita, não sei se fizeram para dar de parabéns, para dar de presente a ela. A prefeita olhou no meu olho e falou: não, o castramóvel está chegando. Isso aqui é só um pontapé inicial, a gente vai fazer muito mais. Muito mais o quê? Não se falou mais em nada. O centro de castração vive fechado. Aquilo não é um hospital público, a gente tem, e esse é um dos nossos projetos, fazer uma UBS PET, fazer um hospital público veterinário, porque a nossa cidade tem total capacidade de fazer isso, como a gente tem em vários outros municípios do Brasil, esse exemplo, e levar qualidade para o animal que continua abandonado sem a prefeitura fazer nada. Vamos falar mais um pouco sobre política. Você já me respondeu que era um desejo que existia em você se colocar na vida pública, né? Nós falamos da sua mãe, por exemplo, falamos dela em política, ela era militante, ela participava também de grupo político e você começou a acompanhando ela, como você mesmo citou aqui.
Só que esse desejo, a gente sempre costuma falar, a vida pública você começa, você não sabe até onde vai, né? Exato. Tem gente que está aqui de aventureiro, fala que está aqui, que está como candidato, está a primeira vez, está para testar, está para ver como que é. Para você, a política, esse é só o começo de uma longa caminhada? Perfeito, Arnaldo. A política, para mim, ela não é uma corrida de 100 metros. Você precisa construir uma história dentro da política. Eu vi isso acontecer muitas das vezes. Muitos dos vereadores que foram eleitos estão lá hoje, eles começaram eleições até com um número menor de votos. Você vai construindo o grupo, né? A política passa por você fazer o outro sonhar o seu sonho, enxergar o que você enxerga, ter a capacidade de do outro enxergar que o que você está falando é possível, sem aquele sonho, sem aquela utopia, com uma coisa muito real. Então, eu enxergo que hoje é o início de uma caminhada e, para mim, né, não como um aventureiro, é a primeira de outras que eu quero. A política está no meu sangue, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que olhar para o outro e você conseguir fazer o outro entender que temos condição de fazer melhor e não o mínimo para quem não tem nada, porque o mínimo para quem não tem nada acaba sendo muito. Então a gente tem condição de fazer mais e esse é o início de uma caminhada, com certeza. Você citou a questão de grupo, né? E eu sempre falo que campanha de vereador precisa gastar sola de sapato e ter grupo político para caminhar junto. Quem caminha junto com você nesse começo? A política vem de representatividade. As pessoas precisam olhar em você, isso aconteceu comigo, as pessoas precisam olhar em você e falar assim, cara, por que não? Por que você não vem? Por que você não vai? A gente vê isso em você. Então, hoje eu tenho, principalmente ali, né, a gente começa na base, o professor Osmar Bri, um mestre da comunicação, ele fala muito isso. Construa sua base, família, amigos, pessoas próximas e crie seus multiplicadores. Isso começa a acontecer. E hoje a gente tem a capacidade da rede social, hoje eu trabalho com o mercado financeiro e dou aula de mercado financeiro, então meu tempo está muito direcionado para a minha profissão, mas quero começar a fazer isso. Por exemplo, rodando o município, não só para você catar voto. Talvez o voto seja um reflexo do que você vai fazer, mas você ouvir. O seu ouvido precisa estar na rua. Você não tem que chegar e falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você precisa ouvir as pessoas. As pessoas têm necessidades que muitas vezes você não sabe. Eu não sei a realidade de uma pessoa que está em Quixaba. Eu não sei a realidade de uma pessoa que está no Açu. E eu começo a rodar agora, começando a fazer isso nesse início de campanha. Arnaldo, município com 1 bilhão ano, tem gente sem água, Arnaldo. Tem gente com necessidades básicas que não conseguem. A gente está vendo, por exemplo, o número do cadastro único, 12, não estou falando o número para trás, tá? Número atual que eu olhei ontem, 12 mil famílias no cadastro único. 12 mil famílias. Se a gente pensar que cada família, vamos botar 2 pessoas, eu tenho 24 mil pessoas. Quantas pessoas tem no nosso município? Vamos pensar que seja 50? Eu tenho quase 50% da nossa população vivendo numa situação de necessidade. Com um município que tem um porto, um dos maiores investimentos da América Latina. Então, é muita coisa que a gente vai conseguir nesse período desenvolver e mostrar para as pessoas que podemos ter um olhar diferente para a nossa cidade. No período pré-pandemia, né, já que você começou, vamos falar sobre a questão econômica, no período pré-pandemia você investiu, você empreendeu na cidade, você teve um restaurante. E essa cidade está em crescimento justamente com a questão do Porto do Açu que você citou. Qual a sua análise agora como empreendedor dessa experiência de investir em um negócio na cidade e agora está aqui nessa corrida como candidato a vereador? Arnaldo, eu tive um restaurante por 5 anos aqui na cidade, um restaurante muito bem sucedido, foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, saí do restaurante com um restaurante bem. E aí a pergunta minha para o comerciante, para o empresário, para o ambulante, eles vão entender o que eu vou falar. A gente nunca foi ouvido. A gente não tem um meio de comunicação com a prefeitura, por exemplo, para a gente expor nossas ideias. E aí você pega pessoas que, por medo de retaliação, perseguição, uma cultura muito entranhada nesses 20 anos desse grupo político que está por aí hoje, eles têm medo de expor ideias. E a gente fica preso. Quantos comerciantes, empresários, ambulantes têm ótimas ideias para o nosso município, que hoje é dependente de Carnaval, Verão, São João, e eles não têm um canal de comunicação e por medo de ir na rede social fazer uma publicação e serem retalhados e perseguidos por conta daquilo ali, eles se retraem. A gente tem um potencial gigante na cabeça das pessoas que vivem e produzem a nossa cidade que eles não conseguem sequer ser ouvidos.
Agora vamos, para a gente concluir o nosso bate-papo, voltar para a política, mas eu queria falar sobre uma outra perspectiva, do porquê o apoio ao Danilo Barreto. Você mesmo citou, tem um grupo político que vocês estão enfrentando que está aí há 20 anos no poder, né, e tenta mais uma eleição. 20 anos no poder, há de se considerar que tem pelo menos um percentual do eleitorado que os apoia há muito tempo, né? Como se deu essa construção junto ao Danilo e como que você vislumbra essa disputa que vem pela frente? Quando a gente olha para o nosso município, aí é bom a gente falar, né? 20 anos e mais ou menos 10 bilhões de reais passaram por aqui nesse ano. E aí quando a gente olha para o que foi feito, eu vou fazer as duas óticas, né? O porquê não e o porquê sim. O porquê não para esse grupo é que, primeiro, que a perseguição foi por muitos anos, a vingança passou por muitos anos nesse grupo político. Isso não se assemelha ao que eu entendi que é verdade dos meus pais na minha educação. Pessoas foram trocadas de distrito para trabalhar, pessoas foram demitidas, nunca se pôde abrir a boca para fazer uma crítica na nossa cidade, mesmo que construtiva. Então esse grupo não havia a menor condição de eu pertencer. E aí quando a gente olha para o Danilo, vem com uma perspectiva de alguém formado em política pública, alguém que tem conhecimento do que ele está falando, se assemelha muito ao discurso que eu quero trazer, e a gente precisa fazer algo independente, a gente precisa fazer algo que seja sem essas entranhas da velha política, não fazendo esse comparativo de velha política, nova política, porque eu enxergo muita experiência, gosto muito do diálogo, da experiência, mas o pertencimento a esse grupo que está no poder há 20 anos e não fez nossa cidade se tornar referência em nada, eu não tinha como pertencer. Nessa nova caminhada, o Novo e Danilo, Maria Adriana, são pessoas que eu enxergo com potencial de caminhar junto àquilo que eu entendo que é o correto. Dudu, nós estamos concluindo o nosso bate-papo, mas como eu tenho feito com todos os candidatos a vereador, vou deixar aqui naquela câmera 30 segundos para você pedir seu voto, pode falar seu número, pode ficar à vontade. Bom, primeiro é convidar todo mundo a me seguir nas redes sociais, Dudu Henriques SJB. Lá a gente vai sempre levar os números. Eu não estou aqui para levar a minha opinião, estou aqui para levar os números, porque os números vão mostrar qual lado está falando a verdade e qual lado está falando a mentira. A gente tem muito a desenvolver no nosso município, a gente tem muito a ganhar com novas ideias no nosso município. Então é 30-030 e que a gente consiga fazer uma campanha linda com a verdade e apenas a verdade. Obrigado, Dudu. Vamos deixar o convite aberto aqui para uma próxima oportunidade. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado aqui nas nossas redes sociais que logo mais tem mais um episódio.